Sejam bem-vindos ao Minas Pode Mais. O nosso entrevistado de hoje é o diretor-presidente da Expocacer, a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, Simão Pedro de Lima. Ele tem um currículo vasto com múltiplas atividades, especialidades, é formado em História, Administração, Direito e, como se não bastasse tudo isso, é também um palestrante reconhecido no Brasil e no exterior, falando sobre gestão, educação, espiritismo e café. Café do Cerrado, que é também uma especialidade dele. Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Antes de tudo, me tire uma dúvida: como é que é possível conciliar assim tantas frentes de trabalho, executando bem esse trabalho? Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês nesse podcast de Minas Pode Mais. Para mim é uma alegria, uma honra poder participar e, mineiramente falando, prosear um pouco sobre a cafeicultura, o café. E eu diria que essa sua curiosidade eu não teria resposta para ela. Eu simplesmente faço, eu simplesmente participo. Eu creio que quando a pessoa gosta daquilo que faz, ela acaba se transformando em multitarefeira. Então, para mim, as multitarefas são tarefas. Gosto do que eu faço, dos diversos segmentos e nos diversos segmentos. Então, acho que quando fazemos por prazer, arrumamos tempo, né, ou seja, preferimos algo a outro algo, então arrumamos tempo. Eu sempre digo que tempo é questão de preferência. E Então questão de eu preferi administração, né, de tempo também, que você deve administrar muito muito bem. Bem, eu vi aqui que muitas das suas palestras são feitas para públicos ligados ao espiritismo, né, você é considerado também uma autoridade nesse tema. De onde vem esse seu conhecimento? A sua família é espírita? a minha família, pai e mãe, não são espíritas, não eram espíritas, já falecidos, e nenhum dos meus irmãos. Nós somos 8 filhos, então nenhum dos irmãos. Os meus avós é que eram, meu avô em especial, muito dedicado a isso. E o meu avô, ele quando eu o conhecia, ou o conheci em termos de ter uma referência lá para os meus 8 anos, ele já era octogenário. Então ele ia ao centro espírita na minha cidade, lá São Gotardo, e a minha mãe pedia que eu o acompanhasse como uma bengala humana. Ele se apoiava em mim, o centro ficava um quarteirão da casa, e aí ele ia apoiado em mim e eu chegava até o centro. E ali eu assistia às palestras que eram feitas. Voltava com ele para casa. E ele gostava muito de ouvir discos, de falas de Chico Xavier, aqueles LPs, e na casa dele não tinha radiola, então tinha que ir para minha casa, para a casa dos meus pais. Veja que eu sou antigo, estou falando radiola. E e ali eu tinha que ficar acompanhando, né, o neto mais novo, acompanhava para colocar o disco, tirar o disco e ficava ouvindo também os discos e conversando com ele. Então, desde a minha infância, esse trato com o conhecimento espírita foi acontecendo. Pelo meu avô, né, durante alguns anos, ele falece, eu estava lá com os meus 12 anos, 13 anos, e depois fui seguindo com os estudos, com a frequência, né, à casa espírita e fomos desenvolvendo o conhecimento. Agora, autoridade no assunto chamado espiritismo ninguém é. E somos sempre aprendizes, eu sou um aprendiz eterno sobre a realidade da vida, né, porque nada mais é do que tentar entender a vida e a sua dinâmica. Então isso é que de fato me atrai. E das escolas que me oferecem condições de ascender a esse tipo de conhecimento, a escola espírita foi aquela que, para mim, pelo menos, abriu esse entendimento. Agora, você tem um nome bíblico aí, né, Simão Pedro, né, e vi que você é um grande conhecedor da Bíblia também, e eu suponho, como sua mãe era católica, que ela foi a responsável por te dar esse nome. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Foi ela quem me deu o nome e sempre exigiu que as pessoas me chamassem de Simão Pedro. E é até curioso esse aspecto pelo seguinte: quem tem um nome composto não comum de ser chamado de forma composta, acaba aprendendo algumas coisas. Quando minha mãe me chamava por Simão, era para eu fazer alguma coisa para ela.
Quando ela me chamava pelo apelido, era para eu receber alguma coisa, mas quando ela falava Simão Pedro, alguma coisa eu tinha feito, que ela já estava sabendo. Então, é interessante essa E curiosidade. aí num tom de repreensão até, né, Simão Pedro. Exatamente. Então, quando alguém me chama Simão Pedro, a primeira reação é eu me assustar. O que que eu fiz de errado? Muito bem, Eu não duvido que eu devo ser a minha mãe. mas vamos entrar então no nosso tema principal, que é o café e principalmente o café do Cerrado Mineiro, porque você se tornou também um especialista nessa área, você é hoje o principal executivo dessa cooperativa, que é uma potência, né, tem mais de 700 produtores associados. Como é que você se aproximou desse setor do café? Eu comecei no setor cafeeiro, eu nunca fui produtor de café e não sou produtor de café. Eu sempre trabalhei, eu digo assim, depois da porteira, né, não antes da porteira, para fora da porteira. Há 42 anos, eu estava com os meus 18 anos, quando eu comecei na atividade cafeeira. E fui na atividade cafeeira, fiquei até hoje, e concomitantemente na atividade educacional, que aos 18 anos eu comecei também a ser professor, e bom, depois de um tempo como advogado. Então as 3 áreas eu transitava, né, e transito, educação, advocacia e a cafeicultura, e tendo na cafeicultura o meu, digamos assim, a minha preferência, né, o meu gosto. Então comecei lá ainda como ajudante de ajudante de ajudante, né, na área de recebimento de café, e a gente sempre diz que quem entra no segmento cafeeiro dificilmente sai, porque ele é muito atraente, ele envolve cultura, que eu chamaria cultura de séculos, né, ele envolve elementos econômicos, financeiros, antropológicos, físicos, por isso é um atrativo que acaba retendo as pessoas no segmento cafeeiro. Você dizer alguém achar alguém que atuou efetivamente no mercado cafeeiro, no segmento cafeeiro e tenha deixado, são poucos. Simão, fala um pouquinho sobre o café do Cerrado, né, que você, eh, vive no seu dia a dia aí em Patrocínio, a gente sabe que você mora em Patrocínio há muitos anos, né, a Expo Café tem a sede em Patrocínio, que é uma cidade importante da região, do Alto Paranaíba. O que que representa hoje o café do Cerrado na produção de café em Minas e até no Brasil, para que a gente possa ter uma ideia, uma dimensão, né, desse trabalho? O cerrado hoje, em termos de produção, ele representa entre 23, 25% da produção mineira. Representa em torno de 12% da produção nacional. Mas o cerrado, ele é conhecido não somente pelo aspecto quantitativo da produção, mas pelo aspecto qualitativo da produção. O cerrado é curioso. A gente diz que a única região cafeeira que tem data de nascimento é o cerrado. Por que que nós dizemos isso? A região do cerrado, ela não era apta à produção de café. No passado, nós tínhamos o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, que era uma autarquia do Ministério da Indústria e Comércio. Veja, o café não era regulado pelo Ministério da Agricultura, era pelo Ministério da Indústria e Comércio, porque ele sempre foi estratégico na economia brasileira. E o E IBC sempre um produto fundamental de exportação, né? sempre. O Brasil já teve o café representando 80% da balança comercial. Veja, dessa balança de exportação, 80%, isso nos idos do Império. Depois, nos idos da Primeira República, nós tivemos o café representando 60%. Hoje ele representa pouco, porque outros produtos cresceram muito, mas ele sempre foi significativo. Por isso, no Ministério da Indústria e Comércio. E o IBC, que é a autarquia, ele determinava onde se podia oficialmente plantar café, em que o IBC forneceria o apoio técnico, em que os viveiros podiam vender as mudas para esse destino, e o cerrado não era reconhecido como apto à cafeicultura. Então os cafés que produziam no cerrado antes de 1972 eram produções que nós podemos dizer autóctones, né, nasciam por si mesmas, não havia nenhum plano para isso. Em 72, o IBC declarou o Cerrado Mineiro como apto à cafeicultura. Foi quando então
nasceu formalmente, uma certidão de nascimento, a cafeicultura do Cerrado. Foi então aquele crescimento de produtores locais e produtores que para aqui vieram, para o Cerrado. Veio o programa Polo Centro, que era o programa de Isso na época do desenvolvimento do Cerrado. saudoso ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, né, que representou um divisor de águas aqui para essa região, a descoberta do Cerrado. Exatamente. Para a agricultura brasileira e especialmente para a agricultura do Cerrado. Então, é justamente nesse momento, nesse período com o Paulinelli, que o Cerrado nasce em termos de cafeicultura. Depois tivemos um segundo momento que favoreceu ao Cerrado, que foi a geada, a chamada Geada Negra do Paraná, em 75, que dizimou 80% da cafeicultura nacional, que o Paraná era responsável por mais de 80% da cafeicultura. E buscavam-se áreas que não fossem sujeitas à geada. E aí vem o Cerrado novamente. A região era apta, era a região pouco propícia à geada, e a cafeicultura começou a tomar força. Então o Cerrado ele tem um histórico um pouco diferente das demais regiões. Digamos que a cafeicultura no Cerrado ela foi programada, ela teve uma programação para que acontecesse. Projetos desenvolvidos como na região de Rio Paranaíba, São Gotardo, que é o PADAP, né, o Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba, projetos aqui na região do Carmo do Paranaíba, pela Sul Brasil, próximo a Coromandel, na região de Guarda-Mor, e hoje o município de Coromandel, onde ficava a CPA, né, a Região do Pântano, né, em Coromandel. área, a região do Pântano, que é uma região belíssima, né, em termos de produção, altitude muito bem adequada. Então o Cerrado tem essa característica, que propiciou, na junção de solo, clima e tratos culturais, uma cafeicultura qualitativamente harmônica, equilibrada e apreciada. Então o Cerrado ele é valorizado pela quantidade com qualidade. E hoje é a região que mais se desenvolve com a agricultura, com a chamada cafeicultura regenerativa, ou seja, os tratos culturais voltados à responsabilidade ambiental. Então o Cerrado ele tem essa natureza, e foi a primeira região de café no Brasil a ser uma denominação de origem, a conseguir o título de DO, foi a primeira. E abrindo o caminho para que outras 2 DOs surgissem, e hoje são 14 indicações geográficas da cafeicultura. O Cerrado ele garante que a qualidade, aquela qualidade intrínseca do grão, aqui produzido, não se repete em nenhuma outra região que não seja o Cerrado Mineiro. É por isso que ela é a denominação de origem. A qualidade daqui não se repete em lugar nenhum. Isso é que eu ia te perguntar, quer dizer, você acha que dá para dizer que o café produzido no Cerrado Mineiro hoje, ele tem, uma qualidade superior ao de outras regiões ou ele é apenas diferente? Ele é, em termos de regularidade, ele possui uma qualidade regular, não é pontual. Há regiões que você tem qualidades excelentes, mas pontualmente. O Cerrado, veja essa denominação de origem, são 55 municípios que, produzindo o café dentro dos tratos naturais, dos tratos convencionais da cafeicultura, produzem café de alta qualidade. Por causa do regularidade, clima, solo, regularidade de chuvas. Então nós podemos dizer que o Cerrado, ele tem uma regularidade na qualidade, o que faz com que ele se diferencie. Agora, essa diferença, ela é perceptível também no preço do produto na hora da comercialização? Deveria ser mais perceptível, mas é perceptível sim, é perceptível sim. Vocês conseguem agregar valor para o produto e, consequentemente, conseguem um preço também um pouco A diferenciado. remuneração. O Cerrado ele tem Um sim, pouco que se consegue, por exemplo, com a carne especial, por exemplo, gado de corte, que trabalha com pecuária, já se consegue, às vezes, um preço especial numa carne de melhor qualidade, né. exatamente. O Cerrado, a qualidade, a bebida, né, a qualidade da bebida, ela é muito homogênea.
e isso faz com que o café do Cerrado seja um café excelente para ser tomado, ou seja, industrializado sozinho ou formando blend. Ele sempre valoriza os outros cafés. Então, há sim um diferencial de preço, sem dúvida, para essa qualidade chamada Cerrado Mineiro. O fato é que já é uma produção substancial em termos de volume, né, e a gente percebe também que vocês já exportam hoje para vários países, né. Eh, Há um grande consumo interno, mas também um grande volume destinado à exportação. O Brasil, ele é o segundo consumidor mundial de café. Ele é o maior produtor de café e é o maior exportador de café e é o segundo maior consumidor de café. Diferentemente de outros países produtores de café que têm baixo consumo. O Brasil ele tem alto consumo interno. O Brasil consome em torno de 22, 23 milhões de sacas. Isso só perde para os Estados Unidos, em termos de consumo total. Então, o café ele tem excelente mercado interno e é um excelente mercado externo. E hoje o mercado interno recebe cafés de altíssima qualidade. Aquelas falas do passado que dizia: "O que é bom vai para fora e aqui fica só o resto", hoje não. Bem, a gente percebe essa preocupação da cooperativa em exaltar, promover essa qualidade do café produzido no Cerrado, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da cooperativa. O que que a cooperativa tem feito concretamente nesse sentido de promover o produto, mas também no sentido de assistir o produtor em todas as áreas? A Expocacé, eu digo que ela é uma cooperativa sui generis, né. Ela não nasceu cooperativa, ela nasceu da vontade de produtores de comprar um armazém e para depósito de café que existia em Patrocínio, um armazém de um grupo capixaba, que estava à venda. E um grupo de produtores esses produtores se uniram e criou um condomínio para armazenamento de café, comprando esse armazém, em que cada produtor adquiria de 1 a 10 cotas. Cada cota custava 50 sacos de café. E isso foi no 1991. Eles então compraram cotas que davam direito a uma fração condominal. Eles podiam armazenar café só pagando taxa de condomínio, sem pagar armazenagem e tudo mais. Esse modelo foi criado, os produtores compraram, mas condomínio é um instituto que só é de produção ou edilício. Não existia condomínio, uma figura jurídica para condomínio de armazém, ou para depósito de café. E aí, então, o modelo mais próximo era de uma cooperativa. E aí, em 1993, nasceu a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, cujo objeto social era armazenagem e preparo de café. Então, ela nasceu dessa vontade dos produtores, e isso conferiu à cooperativa um elemento no seu DNA, que é o senso de pertencimento dos cooperados a ela. E aquele grupo de mais ou menos 60 produtores, lá em 93, é hoje um grupo de 750, para ser exato, 743 produtores hoje que compõem a Expocacé. Não é mais um condomínio, é a cooperativa, e ela então especializou-se numa característica: comercialização de café. A Expocacé, ela não vende insumos, ela não vende máquinas, ela não tem supermercado, ela não oferece assistência técnica, porque o produtor tem tudo isso. O que ela oferece é a condição para ele preparar, guardar o café e comercializar o café do produtor nas melhores condições possíveis, para dar a ele a melhor rentabilidade, para projetar o produtor, transformando a Expocacé num braço dos produtores e não numa intermediária atravessadora. Ela não tem nenhum interesse senão o interesse dos produtores. Então qual é a finalidade dela? Dar ao produtor, por assim dizer, o acabamento da sua produção, o mercado, vender o café. E, para você ter uma ideia, a Expocacera ela tem um teto de margem nas operações dela, coisa que nenhuma outra tem, nenhuma outra empresa tem teto. Qual é o teto? A Expocacera não pode ter mais do que 2% de rentabilidade nas operações.
Por que isso? Porque precisa transferir ao produtor o máximo da renda oferida. Então ela transfere 98% da renda. Para você ter uma ideia, os produtores de café, em média, quando comercializam cafés, é transferido a eles menos de 60% da renda do café. Então a cooperativa ela trabalha para dar ao produtor o melhor rendimento econômico, financeiro das suas operações. E criou-se esse teto, uma transparência plena em que o produtor, em qualquer momento, ele mesmo calcula o preço que ele vai vender o café, a cooperativa libera para ele todas as informações, por quanto que ela vende, qual é o custo que ela tem, qual a margem que ela está lá, se é 1,5%, se é 2%, e ele sabe que o preço que ele está recebendo é justo, e é o máximo que foi possível. Então o produtor de café, o cooperado na Expocacé, ele não espera resultado no fim do ano, ele tem resultado em cada operação que ele faz, que é o princípio cooperativista. Cooperativa não foi feita para dar resultado e devolver e distribuir no final do ano. Ela foi feita para dar resultado em cada operação. Porque eu insisto nesse ponto, porque ele é importante. O princípio cooperativista diz que o cooperado, cooperativa é uma sociedade sem fins lucrativos, ou seja, ela não visa lucro. Ela apura o resultado que ela apurar, ela devolve para os produtores na proporção dos movimentos. Então veja o termo devolução de resultado e não distribuição. Se é devolução, é porque o cooperado é que proporcionou o resultado. Se ela devolve muito no final do ano, é porque ela pagou pouco durante as operações. Sem dúvida. Então, grande devolução significa péssimo negócio pontual. Então, o princípio da cooperativa é: não precisa devolver no final, paga-se no momento. Que o produtor, se ele recebe R$ 10 por saco no fim do ano, ou receber 10 a mais no dia a dia o 10 dele vira 12, vira 15. Então, é algo sui generis. Então ela só opera com essa forma, dando toda essa assistência ao produtor para oferecer a ele sempre as melhores opções de mercado. Essa é uma diferença fundamental que explica, de certa forma, o sucesso da cooperativa, né, Simão? Eu vi que vocês têm também alguns programas, assim, para públicos específicos, público feminino, público jovem, o público feminino quase sempre as esposas dos produtores, público jovem os filhos, né. Fala um pouquinho desses projetos aí. O Elas no Café é o programa voltado para as mulheres. Veja, muito se fala em sucessão familiar. E normalmente quando se olha, quando é observado ou são observados os programas de sucessão, quase sempre eles se limitam a trabalhar a parte jurídica da sucessão. É um programa de formação de uma holding, etc., e olha o lado jurídico. A Expocasser não. Ela olhou o lado humano da sucessão. Não adianta ter um arcabouço jurídico se não se desenvolve o sentimento para suceder. Esses 2 programas, Elas no Café e as Expocasser Teens, os adolescentes, são programas para que a família possa participar e tomar gosto pelo negócio. Em regra, a grande maioria, em regra, são homens que estão à frente da cafeicultura. Significa que quando se fala em sucessão, se pensa que o homem, o pai, né, ele vai deixar a atividade, vai falecer e vão ficar os herdeiros e o meeiro. E acaba que os pais, os cafeicultores, concentram em si e não partilham com a família. O programa Elas traz as esposas, as filhas, traz as mulheres para o universo do negócio da família. E aí aquilo que era um monólogo em casa, ou seja, só o pai que falava de café, cria o elemento de diálogo, porque agora a esposa também entende a cafeicultura, ela sabe o que é colheita, sabe o que é café, ela participa. E veja, Na linguagem da internet, isso aí se chama engajamento, né. Você engaja toda a família, né. toda a família. Quando começamos esse programa, nós tínhamos em torno de 25, 26 cooperadas. Hoje nós temos mais de 120 cooperadas, porque elas assumiram a atividade, não são só CPFs, elas atuam,
estão lá ou produzindo ou participando com o marido na produção, controlando qualidade, cafés especiais, participando da gestão. E o Teams é o outro elemento da família, para que o jovem, o adolescente, cresça no ambiente e não ouvindo somente. Então esse programa leva o jovem nas suas férias para as lavouras, para as colheitas. Esses jovens fazem a colheita, preparam o café, todo o processo de preparo e acompanham a industrialização do café que eles colheram. Eles escolhem uma marca, a cooperativa desenvolve o design da embalagem com eles e eles vendem o café torrado e moído que eles colheram lá num balaiozinho para o mercado, para eles entenderem toda a cadeia de produção. E qual o resultado desse programa Teams que nós já tivemos? Muitos filhos que eu quero ir para fora estudar e seguir minha vida, hoje dizem, eu quero estudar para voltar para a família e seguir com a minha vida na propriedade que a família tem. Ou seja, sucessão familiar, né? Fazer faculdade. Essa é a verdadeira sucessão. E não a sucessão jurídica. Para isso não faltam escritórios de advogados e bons advogados para orientar, para desenvolver o gosto, a cultura, a coletividade chamada família, é a finalidade desses dois programas, o Elas no Café e o Expocacer Teams. E um detalhe, o mercado consumidor de café, há um segmento desse mercado que só compra café de mulheres, produzido por mulheres. Eles não compram café se não for produzido por mulheres. E um mercado significativo e que paga bons preços. E a gente percebe que as mulheres gostam muito de trabalhar com café especial. Talvez pela maior sensibilidade, tem muita facilidade de lidar com o café especial, né? Sim, a grande maioria atua com café especial porque exige um refinamento no aspecto da sensibilidade, da paciência. A mulher ela tem uma facilidade de uma visão difusa, né, ela enxerga muitas coisas ao mesmo tempo. E o café especial, ele é especial na qualidade, ele é especial na forma de produzir, ele é especial no histórico da família, ele é especial no objetivo de respeitabilidade ambiental, social. Então a gente percebe que as mulheres cuidam muito melhor dessa característica, dessa necessidade de uma visão difusa. E vão para esses controles, para você ter ideia, há situações que para se chegar numa amostra, num produto, são mais de 700 combinações de lotes que elas vão testando para chegar naquele produto, naquela qualidade. E então hoje na cafeicultura, a mulher, a presença da mulher, ela não é exceção, ela é uma realidade. E conduzindo, nós temos diversas cooperadas aqui que são as condutoras efetivas da fazenda. Os maridos são bancários, são outra coisa, mas elas que são as cafeicultoras. E aquelas que são famílias de cafeicultor, a grande maioria cuida do controle de qualidade, do controle pós-colheita. Então isso é uma realidade, né? Não é mais um diferencial, não é uma exceção, é uma realidade, né? E o Cerrado, mais uma vez, saiu na frente nesse aspecto, né? Esse aspecto vanguardista do Cerrado. Não é só a Expocacer, nós temos esse programa em diversas outras cooperativas, mas a ideia é sempre essa, né? Não é um grupo de mulheres que vão conversar sobre assuntos diversos. Não, é um grupo de mulheres que vão pensar e agir na cafeicultura. Simão, eu procurei me atualizar sobre o mercado do café e soube que a produção do café tem caído nos últimos anos em função das mudanças climáticas, né? Tivemos assim ondas absurdas de calor, isso prejudica a florada do café, né? Acaba impactando também na produção. Esse fato ocorreu também aqui na região do Cerrado Mineiro? Desde 2014, o clima na região cafeicultora, e vamos falar aqui do nosso Cerrado, ele vem mudando. Nós tivemos uma seca severa no início, na virada de 2014 para 2015, em que o Cerrado teve a sua menor produção da história. Depois, 2016, uma produção substancial que veio de uma lavoura debilitada pela seca.
Então aquela produção em grande escala contribuiu para a debilitação do ano seguinte. E aí tivemos um 2017 com a produção muito semelhante à de 2015, baixa produção. Em 2019, e o regime de chuvas diminuindo um pouco, aquele índice de pluviométrico foi diminuindo anual. Depois, em 2019, nós tivemos uma geada que afetou uma parte da região cafeeira. Depois, em 2020 e 21, tivemos uma geada severa, que afetou 35% de toda a área da cafeicultura do Cerrado. E a área de Patrocínio, que é o maior município produtor de café do Brasil, a área de Patrocínio foi afetada em 46%. Ou seja, 46% deixou de ter a produção. Então, isso fez com que a produção fosse diminuindo, a lavoura fosse se debilitando. Esse ano, nós tivemos uma seca, o ano passado, desculpa, 24, tivemos uma seca, nós tivemos mais de 120 dias sem chuva, nós tivemos uma temperatura elevada, nós tivemos uma amplitude térmica muito grande, que é um problema. Amanhece muito frio e à tarde é muito quente. E essa amplitude térmica afeta o ciclo produtivo da lavoura. Então a gente vem agora, nos últimos 2 anos, com a produção mais baixa. E não é só o Cerrado, porque o Brasil está num ciclo climático diferente. E as regiões cafeeiras também sentiram. O Cerrado tem uma área, 35% da sua área é irrigada. Poderia-se dizer, então diminui muito o impacto da seca. Não, porque o calor foi tão forte, a evapotranspiração tão elevada, que mesmo com a irrigação, o aproveitamento hídrico ficou abaixo. É natural termos déficit hídrico no ano, mas esse déficit hídrico, ele ocorre normalmente a partir de outubro. Já nos últimos anos, no mês de julho, nós já temos um balanço negativo do ciclo do ciclo hídrico, entre absorção de chuva e evaporação. Então veja que isso foi representando quedas de produção, com lavouras mais velhas, que reagem menos. Um cerrado que a produtividade média, poderia dizer por baixo 35 sacos, se fala em 24, 25 hoje. Então isso é algo que preocupa o cafeicultor, porque a cafeicultura não é como um cereal que, se não deu certo esse ano, o preço não está bom, eu não planto. E se eu plantar, depois do ano que vem eu colho rápido. O café não toma uma decisão assim, porque são 3 anos para ele começar a produzir. Então é uma cultura perene. É diferente completamente da cultura da soja, a cultura do milho, né, que está sempre alternando aí os 2 componentes. Você tem ciclo de 90 dias para colheita, 120 dias. O café, Agora, além de perene, o ciclo é 1 ano. pela lei da oferta e da procura, a gente pode concluir que os preços estão lá em cima hoje, não? Uma coisa compensa a outra. São altos. Não necessariamente. É um raciocínio mais simples. Se eu não vou produzir e o preço subiu, preferível eu produzir com preço menor. Porque o que está acontecendo é que os produtores estão com baixíssima produção. O preço dobra, mas a produção caiu 3 vezes. Então, não necessariamente, não quer dizer a totalidade dos cafeicultores, mas não necessariamente o aumento de preço hoje de café, sei lá, R$ 2.300, 2.400, 2.200, não quer dizer que o produtor esteja ganhando com isso, porque a produtividade dele caiu muito. E até E porque o investimento no plantio também foi o mesmo, não é isso? Se houve queda na produção. o custo de produção sobe um pouco, né. Então veja, não é compensador no sentido automático. Dizer que não está bom, não, está bom o preço, não há dúvida. Mas não quer dizer que o produtor agora, vamos dizer assim, me permita a expressão jocosa, vai tirar o pé do atoleiro. Não,
porque ele tem que recuperar uma lavoura, muitos produtores têm que desfazer a lavoura para plantar de novo. Hoje, para você plantar uma lavoura e começar a produzir, pô, estamos falando em R$ 50.000 por hectare ou até mais, dependendo. Então, não compensa imediatamente. Agora, a remuneração está boa. E temos produtores que não tiveram queda de produção, produziram bem, esses são o preço é altamente remuneratório. Um outro aspecto que tem que se considerar é que produtor de café, ele tem por hábito fazer vendas futuras. Então ele vende 1, 2 safras à frente. Então hoje o café de 2.200, 2.300, tem produtor que estava entregando, está entregando o café que ele vendeu a 1.200, a 1.000. Por quê? Porque ele já vendeu lá atrás. E o produtor é aquele do fio de bigode, né, além do contrato, ele cumpre. Então se ele vendeu a 1.200, o mercado está 2.200, ele vai entregar, chorosamente, mas vai entregar o produto. Então não quer dizer que os produtores na totalidade estejam participando dessa alta na quantidade que eles gostariam. Uma parte sim, mas boa parte já comercializada anteriormente. A Expocacer está comercializando o produto hoje a que valor? Eu me refiro ao café comercial. Em torno de 2.200, 2.300, vai variar um pouco pela qualidade, mas quando a gente fala assim, o preço do café, a gente pensa assim, um café com 15% de catação, um café com 25% de peneiras graúdas, bebida dura. Então esse padrão de café hoje, vamos dizer que há um range de 2.200, 2.350, por aí. É um preço bom? É um preço bom. Mas, ou seja, o ideal é você produzir muito e obter bons preços pelos seus produtos, né? Trabalhar com tudo a favor, né? Para alguns produtores, isso está acontecendo, mas para a maioria não. Simão, uma última pergunta inspirada no nome do nosso podcast, que é Minas Pode Mais, né? Eu te pergunto, Minas pode mais? E se pode mais, pode como, na sua visão? Ah, o setor agrícola, agropecuário, ele está mantendo a economia brasileira em bons índices. E Minas é que está mantendo o setor agropecuário em índices elevados. Nós temos uma área agrícola muito grande e diversificada. Não somos um estado que só produz um tipo de produto. Não temos áreas extensas, mas temos várias áreas e com vários produtos. Nós temos a pecuária que gerou o queijo, que hoje é patrimônio imaterial da humanidade. Nós temos a cafeicultura, que anota aí, será o segundo produto de mineiro que terá também o reconhecimento como patrimônio imaterial. Oh, que maravilha, hein? Mineiro, já está em processo. E o terceiro produto, que será a cachaça mineira. Aham. Então veja, Minas não pode mais, desculpe o bairrismo, Minas é mais, já é mais, e o estado sempre poderá mais. Nós temos uma mineiridade que atrai, que agrada. Nós temos uma cozinha mineira que não é gastronomia, é cozinha mineira. Nós temos existe o American Way of Life e nós temos o caminho mineiro de vida também. Ou seja, Minas tem o seu jeito de ser. Não há agradabilidade maior do que é oferecida por Minas para receber pessoas. É o é o primeiro ponto, o primeiro destino turístico do Brasil, Minas Gerais. Não, veja, não só estamos falando de agricultura, e na agricultura o turismo de negócios. O Cerrado de Mineiro criou a Rota do Café, rota turística do café. Se nós olharmos, Minas é um polo industrial, não é mais um fornecedor de matéria-prima pura e simples, ele tem a sua indústria de transformação automobilística, indústria, a parte de oferta de matéria-prima mineral, por exemplo, terras raras no Brasil, né, terras raras, o nome que se dá ao minério,
Em Minas ele não é nada raro, ou seja, ela é abundante. As jazidas de nióbio que nós temos em Minas. Então, Minas pode mais, os mineiros podemos mais, sem o bairrismo exclusivista, mas o bairrismo de reconhecimento da qualidade que o Estado tem a oferecer, em tudo que ele faz. Não há quem resista a um "vamos tomar um café"? Não há quem resista. E a hospitalidade mineira? O mineiro recebe visita na cozinha, não é na sala. Chama para a cozinha, e mineiramente dizendo: "Vamos comer um trem", e todo mundo vai comer o trem. Então veja, isso é Minas Pode Mais. Na arte, na cultura, no turismo, na agricultura, na indústria, é um estado que contribui efetivamente para o crescimento do Brasil. Muito bem, muito obrigado, Simão Pedro, por essa entrevista. Parabéns pelo ótimo trabalho que você vem realizando aí à frente da Expo Café. Parabéns aos produtores de café do Cerrado, né, que têm contribuído, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento, o crescimento cada vez maior do nosso querido estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença e a gente volta na próxima semana com mais um mineiro que esteja se destacando aí nas diferentes áreas da atividade, seja na política, seja na economia, seja nas artes, seja nos esportes. Até lá.